Marcos 2, 18 a 22. Irmãos, já oraram durante esse culto e na confiança da assistência do Espírito Santo já pedida pelos irmãos, nós vamos ler esse texto, crendo que o Espírito que inspirou o autor, João Marcos, vai também iluminar nossos corações. Diz o texto: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Os irmãos, a maioria de vocês não tinha visto ainda uma novidade aqui na igreja, né? Vocês chegaram e viram ali, né, uma porta nova, né? Louvamos a Deus pela vida do Júlio, que providenciou isso durante a semana. Nesse ano ele é o responsável aí pela manutenção da igreja, e esse é só o começo, né? Temos projetos para melhorar cada vez mais a nossa estrutura, né? Da melhor maneira possível, seja estética, seja funcional. Temos conversado também com a Elina um planejamento da escola dominical, as classes, a utilização e a otimização dos espaços. Mas como é que seria se a gente subisse as escadas, reparasse a porta nova, bonita, né? Blindex bonito e tal, porta nova da igreja, e você olha aquela porta bonita e tal, novinha, mas a fechadura, o Júlio resolveu aproveitar uma aqui do fundo, que estava ali jogada, enferrujada, coloca uma fechadura usada ali na porta nova. Como eu conversava com o Henrique antes do culto, é a mesma coisa de você vestir uma camisa nova com a calça furada, né? Quer dizer, esse contraste entre o novo e o velho que Jesus faz nesse texto da palavra de Deus. Aqui, Jesus não usa o exemplo da porta que eu acabei de usar, uma porta nova com a fechadura velha, usada. Porta, seja na sua casa mesmo, você não vai me pôr uma porta de madeira, daquelas bonitas, que abre até fica aqui a beirada, assim, que fica aberta ali, sabe? Você sabe o que eu estou falando, né? Mas você não vai pôr uma porta dessa, eu não consegui explicar não, mas eu tentei. Você vai pôr uma porta dessa e vai tacar ali uma fechadura velha que estava lá numa outra porta, e você vai atrapalhar tudo, a questão da estética, vai ficar feio aos olhos. Jesus não usou o exemplo da porta, mas ele usou aqui dois exemplos. Quais são os exemplos que ele usou? Ele usou o exemplo de usar um remendo novo, né, um pano, um tecido novinho, numa roupa velha, num pano velho. O que vai acontecer? Segundo o que o Senhor Jesus diz aqui, na verdade, vai soltar a parte em que o tecido foi costurado, porque as linhas, né, os linhos já estão frágeis, né? O tecido está frágil e aí vai arrebentar. Por quê? Porque quando você pressionar o tecido novo que está resistente, ele vai fazer com que essa força, né, se concentre nas suas laterais e vai soltar, e vai aumentar a rotura, vai aumentar o buraco naquele tecido que você tentou remendar. É um serviço porco, não vai dar certo. Jesus fala também sobre vinho novo em odres velhos. Eu vou explicar mais, mas você coloca vinho novo em odres novos, né? Vou explicar um pouco, né? Nem era para mim explicar aqui, era só para mim comentar que Jesus está fazendo a mesma analogia. Pois bem, na verdade, o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse, o novo e o velho. E essa palavra de Jesus, esse contraste que Jesus estabelece aqui entre o novo e o velho, vem de um questionamento que os fariseus fazem a Jesus. Na verdade, o que acontecia? Nós temos
contemporâneos 2 ministérios importantíssimos. O ministério de João Batista, que foi anunciado no último livro do Velho Testamento, né, por Malaquias, antes é o precursor do sol da justiça, né, que viria no espírito de Elias. Ele foi profetizado e ele nasceu. Né? A gente sabe que ele apareceu mesmo antes de Jesus no deserto, pregando batismo de arrependimento. Esse próprio evangelho fala disso nos versículos 2 a 8, fala de João Batista, aí no capítulo 1, versos 2 a 8. Mas ele anunciava, né, como um batedor que vinha alguém maior do que ele. Né? E ele fala, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. A gente sabe que quem traz a sandália é o filho, para o pai sair. Cultura oriental, judaica, quem traz a sandália é o filho para o pai sair. Mas quem tira a sandália é o escravo, o servo, porque chega da rua suja, empoeirada, e não é o filho que faz um serviço desse. E João Batista falando, eu não sou digno de ser chamado de escravo dele, o que vem depois de mim. E aí o que acontece? Aqui a gente vê que os discípulos de João Batista estavam jejuando, e eu vou explicar o motivo, isso está no verso 18, e isso gera um questionamento por parte dos religiosos daqueles dias, dos dias de Jesus. Esse questionamento traz uma resposta de Jesus, e essa resposta ela traz também, no final, essa analogia de remendo novo em pano velho, essa analogia de vinho novo em odres velhos. Pois bem, sigamos e olhemos então para o texto com esse tema, né, novo e o velho. Vamos entender melhor isso à luz do texto. Diz o verso 18, então, que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E aí alguns vieram perguntar. Mas primeiro vamos nos concentrar nessa parte A do versículo. Por que os discípulos de João estavam jejuando? Porque João pregava batismo, né? Na verdade, João pregava arrependimento e batismo de arrependimento para remissão de pecados. O que acontece, meus irmãos? Porque o batismo, né? Em toda a lei cerimonial, a tradição religiosa judaica, a água é símbolo de purificação. Então, João Batista anunciava, né, arrependei-vos, vós, né, porque vos é chegado, vós, na verdade a pregação é forte, né? Ele sai pregando, após mim vem aquele, verso 7 aí, é mais poderoso do que eu, mas outros evangelhos traz uma pregação mais forte, arrependei-vos, raça de víboras, incrédulos, porque vos é chegado o reino de Deus, ele está anunciando o reino de Deus. E se eles se arrependem, eles simbolicamente tomam, diante da sociedade, aquela postura de que não, a minha vida agora vai ser outra, eu creio nesse reino anunciado, e ele então simbolicamente é purificado pelo batismo de João. E aí o que acontece? Os fariseus questionam porque os discípulos de João estavam jejuando e os discípulos de Jesus não. Faz todo sentido que os discípulos de João estejam jejuando, porque se você for lá no Antigo Testamento, meus queridos, lá em Levíticos, capítulo 16, a partir ali do verso de número 29, ou especialmente, né, no verso 29, na lei cerimonial, no culto do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, quando Deus dá diretrizes para Moisés, né, para o povo de Israel que está caminhando no deserto, e Deus ali dá diretrizes para o culto do povo de Deus, para o culto público, o que acontece? Você vê que uma das diretrizes era exatamente essa, capítulo 16 de Levítico, a partir do verso de número 29, diz assim, olha, será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E aqui, na verdade, é a festa anual das expiações, quando o povo afligia a alma por causa do pecado. E esse afligir da alma por causa do pecado envolvia a prática do jejum. Quando a gente busca as características linguísticas do texto, a gente pode inferir isso, mas não somente. Quando você volta os olhos lá para o texto de Jeremias 36, 6, que foi lido nesse culto, que é um momento de, olha, você vai lá, pega o rolo da lei, você lê, você jejua
e Deus, quem sabe, ouvirá a súplica de vocês, o pedido de perdão de vocês, o arrependimento de vocês. Então, o jejum era uma maneira de você afligir a alma, de você quebrantar, de você viver ali um momento de espiritualidade, lamentando, um luto pelo pecado. Veja, o dia da expiação, a festa da expiação em Levíticos capítulo 16. Expiação é o quê? Expiação é a limpeza dos pecados, né? A expiação é a purificação dos pecados. E o jejum, então, fazia parte disso. Se João Batista pregava batismo de arrependimento, se ele pregava arrependimento, então, logo, fazia todo sentido os discípulos de João estarem jejuando. E jejuava-se também por outros motivos. Se você for lá em Isaías 58, verso 3, no Antigo Testamento, você vai descobrir ali o povo jejuando por uma causa específica. Era comum também essa prática religiosa de jejuar em virtude de alguma questão, de um envolvimento, de uma tristeza em relação a uma certa circunstância, de um lamento. E era esse o jejum dos discípulos de João, que era correto, um lamento pelo pecado. E, queridos, olha, Jesus não é contra o jejum. Nós não podemos ler no texto o que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo que Jesus é contra o jejum. Pelo contrário, nós bem sabemos que o Filho de Deus foi ao deserto e ali ele permaneceu uma temporada significativa de jejum. Na verdade, 40 dias de jejum. É o Filho de Deus. A gente sabe que houve, sem dúvida nenhuma, a questão da dupla natureza de Cristo, né? A natureza humana e divina, que o permitiu viver esse tempo ali de comunhão com o Pai, esse tempo de jejum no deserto. Então, Jesus não é contra o jejum. Agora, o que acontece, queridos? Acontece que, nas nossas exposições da semana passada, eu falei para vocês que os fariseus, eles construíram uma maneira de se relacionar com Deus, ou eles desenvolveram uma maneira de relacionar com Deus, que ia além do que estava prescrito no Antigo Testamento. E aí o que acontece? A partir do capítulo 2, aqui do início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, começa a acontecer ali um conflito entre os religiosos dos dias de Jesus e o próprio Senhor Jesus. Por quê? Tudo começa aí no início do capítulo 2, quando ele cura um paralítico que está descendo do telhado, que não tinha jeito, vocês lembram disso? Destelham, começa a descer. Aí ele perdoa os pecados do paralítico. O que acontece? Os religiosos ali, não, mas é só Deus que perdoa pecados. Mas essa era a questão, né? Ele era Deus encarnado, então ele tinha autoridade. Aí Jesus fala, olha, se vocês não entenderam ainda, então para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Então, quer dizer, ele cura para que vocês saibam que eu curei espiritualmente esse homem. Pois bem, queridos, a partir dali os fariseus começam, né, a questionar a atitude de Jesus e dos seus discípulos. Por quê? Explico para vocês. Os fariseus criaram uma série de regras em relação ao Antigo Testamento que não estava na lei, era um padrão de interpretar o Antigo Testamento. Só que, irmãos, padrões interpretativos são muito bons, nos ajudam em vários aspectos. Os jovens têm aprendido aqui, né? A gente pode citar pelo menos 4 aspectos, né, que os padrões interpretativos nos ajudam, porque a gente está estudando a confissão de fé da nossa igreja, então a gente falou sobre isso. Quais são em que sentido você ter uma referência de interpretação da Bíblia te ajuda? Te ajuda a te enxergar mais longe, porque alguém já trabalhou, já interpretou, então você não começa do zero. Te ajuda a prevenir de certos erros, porque você tem ali uma linha. Te ajuda a ensinar a igreja, porque você já tem uma sistematização daquilo que foi nos dado pela palavra. E o quarto eu não vou lembrar aqui não. Mas, o que acontece? É bom você ter um padrão. O problema é quando você transforma o padrão num fim em si mesmo. O problema é quando você esquece que isso aqui é uma linha interpretativa, não é a própria Escritura. O que os fariseus fizeram, queridos? Os fariseus largaram o Antigo Testamento e passaram a seguir as suas tradições humanas. Esse que é o problema. Então, quando você leu comigo, na semana passada, os versos 15 a 17, que Jesus estava comendo com pecadores, eu expliquei para vocês o que eram os pecadores. Quem eram os pecadores? Quem não seguia a religião dos fariseus, né, que era a seita ali, proeminente entre as seitas da religião judaica, quem não seguia era pecador.
Só que quem disse que o padrão deles era o padrão de Deus? Alguém que era tratado por eles como pecador podia estar assim com Deus, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque você fica falando lá, às vezes você vê o comportamento de alguma pessoa, você quer julgar a pessoa no seu padrão. Cuidado. Você está muito mais perto de Deus do que você. Você fica achando que não está perto de Deus quem faz assim, assim, assim. Ou não, você não é a referência é isso aqui. Ó. E quando a gente olha para isso aqui, sabe que Deus é muito maior do que essas caixinhas que você fica fazendo. E os fariseus fizeram isso. Eles criaram ali um monte de mandamentos, um monte de práticas que iam além do que estava na Escritura. E aí, queridos, o que acontece? Aqui o que eles estão cobrando dos discípulos de Jesus é que, olha, a gente jejua. E o que acontece? Se você ler lá em Lucas 18, tem aquele clássico texto do fariseu e publicano que subiram para orar no templo. Talvez vários de vocês já tenham lido esse texto. O que acontece? O publicano é alguém mal visto, eu já expliquei isso também na semana passada, que é o cara que traía os seus irmãos para trabalhar na Receita Federal, né, visando ali um bom salário, só que ele estava cobrando imposto dos seus irmãos, ele extorquia os seus irmãos, então ele era mal visto. E Jesus fala de um publicano e de um fariseu que sobe para o templo. O que acontece? O publicano chega lá, não levanta nem a cabeça, bate no peito e fala, tem piedade de mim, miserável que eu sou. Está ali desse jeito diante de Deus. E o fariseu? Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse aí. Ó. Eu não sou igual a esse aí. Eu dou o dízimo, da hortelã, do cominho, não sei o quê. Eu faço isso, eu faço aquilo. E uma coisa que ele fala lá em Lucas 18:2 é o quê? Jejuo 2 vezes por semana. Ele fala desse jeito lá, se você ler Lucas 18:2. Dessa que eu não sou igual a isso aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Então procurem no Antigo Testamento qual texto que fala que tem que jejuar 2 vezes por semana. Não tem isso. De onde que tirou isso, então? Eles criaram ali 39 artigos adicionando o que Deus não pediu. E, na verdade, transformando isso no padrão de religiosidade, de espiritualidade. Quem segue aqui está no caminho, é puro, está perto de Deus. Como Jesus e os seus discípulos renunciaram a isso, como nós também, muitos de nós aqui um dia renunciaram tradições humanas para seguir a Escritura. Quando eu falo isso, porque eu tenho uma origem numa igreja, numa denominação que segue tradições humanas, que colocam as tradições da igreja em pé de igualdade com a Escritura. Os fariseus fizeram isso. E eles querem que Jesus siga essa mesma linha, que ensinos humanos tenham o mesmo peso de Escritura. E eles querem que Jesus jejue 2 vezes por semana. Que os discípulos de Jesus jejuem 2 vezes por semana. Provavelmente os discípulos de João jejuavam até mais de 2 vezes, porque o jejum deles era para uma causa específica, porque eles lamentavam o pecado que eles tinham. Mas está certo. E o caso, então, é que Jesus vai responder, né, por esses fariseus que transformaram o jejum em um show de espiritualidade, né, de exibicionismo. Eu jejuo 2 vezes por semana, está lá no templo. Eu sou assim, né? E desculpa aí, né? Hoje é assim, desculpa aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus transforma esse show, ou na verdade Jesus vem mostrar que esse show de espiritualidade, na verdade, não tem nada a ver com o relacionamento real com Deus, porque você não vai encantar a Deus, impressionar a Deus dessas maneiras, não. Jesus estava contra essa motivação errada de querer impressionar, de querer se portar como alguém que é digno da atenção de Deus, porque eu faço isso. Pô, você pode acertar ou fazer alguma coisa. Primeiro, a sua motivação está errada. Isso já desqualifica o que você está fazendo, esse jejum que você está fazendo. Você não está mais perto de Deus, não. Aqueles fariseus não estavam mais perto, porque a motivação errada não é isso que está como uma linha de orientação de Deus. Então, Jesus vem denunciar essa hipocrisia, né? Eu gosto lá de Mateus 23, quando Jesus rasga o verbo mesmo em relação a esses caras, esses fariseus, esses religiosos do seu tempo. Lá em Mateus 23, Jesus chega e fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fazem essas coisas de piedade, mas por trás dá até arrepio, né, no que vocês fazem. Mas Jesus lista, Jesus denuncia o que eles estão fazendo. Na frente, maravilhoso. Por trás, um horror. Eles querem aparecer. Está lá em Mateus 23, vale a pena dar uma olhada também nesse texto depois em casa com mais calma. Então,
essas pessoas vêm questionar. Aí o final do verso 8 é exatamente isso. Vieram alguns e lhe perguntaram por que motivo jejuam os discípulos de João, dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam. Né? E aí eu levanto uma questão. Né? Jesus, à luz das Escrituras, é aquele que jejua, que separa o seu tempo de oração. Do mesmo modo que eu falei que para os fariseus, pecadores são aqueles que não seguem os rituais que eles estabeleceram a partir de sua tradição interpretativa do Antigo Testamento, então são pecadores. E eu disse para vocês, talvez esses que são chamados de pecadores estão muito mais perto de Deus do que eles. Do mesmo modo, talvez Jesus está respondendo esses caras em jejum. Eles não sabem, mas talvez Jesus, na rotina espiritual que nós vemos do Filho de Deus, ele pode estar em jejum e respondendo a eles em jejum. Só que esse é o jejum correto, porque quando Jesus fala de jejum, ele fala, Mateus 6, ele fala que os fariseus desgrenham os cabelos, dão uma mudada no semblante, fica assim meio borocochô, para que as pessoas percebam que eles estão jejuando. O que Jesus fala? Quando você jejuar, o que você tem que fazer? Está lá em Mateus 6. Lava o teu rosto, põe uma roupa boa, ninguém precisa saber, porque é um negócio seu e Deus. Você vai ficar mostrando, dando show de espiritualidade para os outros agora? Não é você e Deus nessa relação, não. O que você está querendo mostrar, o que você está querendo provar? Então é esse conflito, meus irmãos, que se estabelece aí a partir de Marcos 2 e vai estender, e vocês vão ver comigo. E isso é muito atual, porque a gente vê muito disso. Pessoas que querem colocar as outras no padrão da sua religiosidade, pessoas que deixaram de seguir o padrão de Deus, a simplicidade das Escrituras, para inventar moda. Então, é muito especial olharmos para o Filho de Deus reposicionando e, através dessa relação conflituosa dele com os fariseus, mostrando para nós um caminho seguro de uma relação com Deus. Então, aquele modo que os fariseus praticavam o jejum nos tempos de Cristo não era adequado. O foco da pergunta, né, está na prática. Por que eles não jejuam? Nós jejuamos. Os discípulos de João jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Ao invés deles perguntarem, né, por que alguns fazem, né, e outros não, eles precisavam ir no âmago da questão. Né? Não é por que fazer, porque isso é mecânico. Na verdade, a gente não pode permitir que isso aconteça na relação ou em relação às nossas práticas religiosas. O que eu estou dizendo para os irmãos? A prática do jejum para nós não é um ritual. Na verdade, ela tem que ser algo que se move numa motivação correta que a gente vai descobrir aqui no decorrer do texto. Que motivação é essa? O assunto nosso principal é o jejum? Não, a gente está abrangendo muita coisa. Mas vamos lá. Verso 19 é a resposta do Senhor. Então vamos na resposta do Senhor Jesus, para a gente aprender com ele. O que ele diz para eles? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Vocês lembram que a gente leu lá no Salmo 19? Eu falei para vocês, aqui começa um parágrafo e fala lá que o sol, como noivo que sai dos seus aposentos, 4, final do 4, 5 e 6. Casamento judaico, pessoal. Porque você leu o Salmo 19, que fala ali o sol como noivo que sai dos seus aposentos, regozija-se como herói a percorrer o seu caminho e até, né, vai até o final ali, o sol, até o confim do céu, até o fim do céu. Por quê? Por que não falou da noiva? Porque na nossa cultura, o que acontece? É a noiva que atravessa a igreja. Na cultura judaica, o casamento tinha 3 momentos. Quais são esses? Primeiro momento de um compromisso, é aquele namorozinho, mas não chegava perto não, nem abraçava. Né? Aquele compromisso que os pais faziam. Tem uma filha aqui, tem um filho aqui, vai dar certo e tal. Não é claro que não era nessa linguagem caipira de Minas Gerais, não. Né? Aqui é só para os irmãos entenderem. Tinha o segundo momento, que é o desposório. O desposório já é o nosso casamento no civil. Aí aquele compromisso, aquela conversa entre pais, agora já virou um negócio mais oficial. Lembre-se, quando o anjo aparece para Maria anunciando que ela vai ser mãe, ela estava o quê? Desposada com José. O que significa? O compromisso já estava estabelecido, embora não tenha contato. Quando vem o contato de marido e mulher mesmo? Nas bodas. É o terceiro movimento. E as bodas é muito interessante, porque é uma festa de uma semana inteira. Quando o Salmo 19 fala que o sol como noivo que sai dos seus aposentos, regozijando-se como herói, é porque o noivo colocava a sua veste mais suntuosa, chamava os amigos
e ali naquela vila judaica ele ia andando pelas ruas em direção à casa da noiva, e os amigos festejando, e lançavam nozes, e era festa de uma semana, eram convidados os amigos do noivo, da noiva, eles eram chamados na tradição de filhos da câmara nupcial, era uma coisa imponente, importante, interessante, e ser convidado para uma festa dessa era honra sem tamanho. O que acontecia? Motivo de alegria desmedida, era um privilégio. Professores da lei, rabinos, que eram convidados para casamento, eles interrompiam o estudo da Torá para participar do casamento, que era uma cerimônia central na festa judaica, na comunidade judaica. Inimigos se reconciliavam, mendigos comiam de graça nessas festas, tocavam tambores, nozes eram jogadas enquanto eles caminhavam, o noivo com seus amigos, caminhando para onde? Para a casa da noiva. E ele raptava a noiva. Ali, raptava assim, tá tudo combinado, ele pega a noiva e vai levar ela para a casa deles, onde eles vão morar, e ali tem o quê? As bodas. E as bodas era essa festa que a Bíblia diz que vai ter lá na Nova Jerusalém, as bodas do Cordeiro, né? Que vai estar com a sua noiva, encontrou com a sua noiva, que é a igreja. Muito mais romântico, né? Imagina ele raptando ela, coisa linda, caminhando lá, e o pessoal festejando, e depois as bodas. Lembra-se que numa dessa lá em Caná da Galileia, acabou o vinho e Jesus teve que transformar água em vinho numa festa dessa de bodas. Mas veja que a festa, né, era muito especial, os convidados para a festa de casamento estavam dispensados do jejum. Então, por exemplo, se estava aquele período de jejum, de afligir a alma, o tempo da expiação, a festa da expiação, eram dispensados, porque tem um casamento, não precisa estar em jejum, porque eles têm que se alegrar com aquela família. E os discípulos de Jesus, então, são comparados por ele mesmo como esses convidados para o casamento, para o encontro. E meus queridos irmãos, o primeiro encontro de Jesus, ou Jesus está preparando a sua noiva, Jesus está presente, o noivo está presente. E os discípulos de Jesus são comparados aos convidados da festa, eles estão dispensados. E é isso que Jesus está dizendo no verso de número 19, olha, enquanto o noivo está com eles, não se faz jejum, e essa é a tradição judaica, enquanto está presente o noivo, não podem jejuar. Isso é uma desfeita, Imagina você convidar alguém para uma festa, e ele fala assim, não vou poder comer aí não, porque eu estou de jejum. Então, o que você veio fazer aqui? Veio atrapalhar. Então, era uma desfeita, era algo assim, impraticável. E aí o Senhor Jesus diz, olha, então não pode, enquanto estiver o presente o noivo, não podem jejuar, final do verso 19. Agora, a partir do verso 20 é interessante, porque aqui Jesus aponta para o que vai acontecer. E ele diz, verso 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Opa, então quando Jesus estava entre eles, eles não deviam jejuar, mas vai vir um tempo em que os discípulos deviam jejuar. Qual que é esse tempo? Evidente, a captura, a crucificação, a morte de Cristo. Depois a sua própria ressurreição, que ele permanece com eles 2 meses até subir aos céus, mas aí está estabelecido o jejum. E agora eu passo a falar qual que é o significado do jejum. O que acontece? O jejum, hoje, não se encaixa mais em Levíticos, que eu li, né, Levíticos, se eu não me engano, capítulo... deixa eu ver aqui a colinha, que eu tinha falado para os irmãos. Levítico, capítulo 16, não se encaixa mais naquele modelo. Qual que é o modelo? Expiação. Eu vou fazer jejum para expiação do meu pecado. Vou fazer jejum para quebrantamento aqui, para purificação do meu pecado. Espera aí. O que expia o seu pecado? O que purifica o seu pecado? Fala para mim. O sangue de Jesus. Então, eu vou fazer jejum para expiar o meu pecado? Não. O meu pecado é expiado pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Aquelas práticas cerimoniais, ritualísticas do Antigo Testamento, acabou o seu sentido. Por quê? Porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O culto hoje é outro. A nossa relação com Deus é outra. Então, eu não vou jejuar por causa dos meus pecados. Então, por que eu vou jejuar? Porque quando o noivo não está presente, o jejum é um meio de ter comunhão com ele. Eu vou usar aqui uma frase do Carlos Queiroz, um escritor bom, viu? Bom de caneta. Bom, eu não posso falar bom de pena porque não usa mais pena. Bom de teclado, né? Ele diz o seguinte, ó, nós não podemos viver de pão. Ou, desculpe, não podemos viver só de pão. Como também não podemos viver só de oração.
Você não pode viver nem só de pão, nem só de oração. Jesus disse que não só de pão vive o homem, né? Mas se você viver só de oração também vai dar desnutrição. Então, todavia, não podemos viver sem pão. Na mesma proporção que não podemos viver sem oração. Você não pode viver só de pão, você não pode viver só de oração, mas você não pode viver sem pão e você não pode viver sem oração. O caso é que nós não temos orado e jejuado como convém. Como seria bom se tivéssemos tanta fome de Deus como temos pela comida? Se alguns irmãos aí tivessem fome de Deus igual tem por comida, olha, estava cheio de Deus, né? Espírito, rapaz, né? Seria trasladado igual Elias. Brilhava de longe. Se tivesse a fome de Deus que tem como a fome do churrasco. Então, essas considerações do Carlos Queiroz nos levam a pensar que nós não buscaríamos ao Senhor por um hábito de ir à igreja, mas por necessidade. Quer dizer, do mesmo modo que você vai para a cozinha porque roncou o estômago, eu me dirijo à igreja porque eu preciso de Deus. Isso é o jejum, essa é a relação com o jejum. Quer dizer, quando você jejua, você passa aquela falta da comida, mas você é quebrantado e isso desperta em você um momento espiritual especial de comunhão com Deus. Ainda adicionando a essa fala do Queiroz, eu quero usar aqui uma fala do pastor Hernandes, né, que esteve conosco no ano retrasado aqui no púlpito da nossa igreja. Ele diz, olha, quando não jejuamos, nos alimentamos do pão da terra. Quando não jejuamos, nós nos alimentamos do pão da terra, evidentemente. Símbolo do pão do céu. Quando não jejuamos, alimentamos do pão da terra, que é símbolo do pão do céu. Quando jejuamos, não nos alimentamos do símbolo, mas do próprio pão do céu. Veja que interessante. Quando nós não jejuamos, alimentamos do pão da terra, que é símbolo do pão do céu. Agora, quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do próprio pão do céu. Então, o jejum, depois da obra de Cristo por nós, não se encaixa mais no modelo veterotestamentário, como tantos outros rituais não se encaixam mais. Então, através desse texto, nós podemos considerar qual que é o motivo adequado, a motivação adequada do jejum, que é cultivar a nossa comunhão com Deus, a nossa necessidade de estar na presença de Deus. Veja o verso 20, irmãos, de novo, olha. Quando o noivo for tirado, aí, nesse tempo, eles jejuarão. Agora, a pergunta que eu faço é qual foi a última vez que você jejuou? E, diante dessa pergunta, eu faço um desafio. Não estou falando de jejum intermitente para você emagrecer, não, tem paciência. Estou falando de jejum espiritual, jejum de cultivo espiritual. Eu jejuei essa semana. Você está fazendo dieta, não é para ficar com o corpo sarado, não, é para ficar com a alma robusta, para ficar com o espírito forte diante de Deus. E aí eu desafio, quem sabe um jejum do povo do alto, hein? Um jejum aí para um dia dessa semana aí. Maiores informações nos nossos meios de comunicação interna. Queridos, finalmente chegamos à parte central do texto, versos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Já falei sobre isso, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Expliquei já por quê, já adiantei essa explicação, não me deterei nela. E o outro, verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, esse eu não expliquei, né? O odre é um recipiente feito de pele de animal, via de regra. Mas também algumas culturas chamam de odres o recipiente feito com o estômago do carneiro, que seca-se e usa como recipiente. Inclusive, eu, como profissional da área de alimentos, há uma história, uma lenda de que o queijo tenha surgido de alguém que colocou o leite no estômago do carneiro, a renina, né, que é a enzima do coalho, que é tirada do estômago para fazer o queijo lá no laticínio, do estômago do animal, coalhou ali e se tem o queijo. Mas aqui, na verdade, provavelmente o odre é esse de pele. Só que se o odre é novo, então a pele está num processo ali de fermentação, de esticamento, vamos dizer assim. Então você põe o odre novo, o vinho novo, que ainda está num processo de fermentação. A fermentação alcoólica pode ser acompanhada de uma fermentação gasosa, que libera gás. Você tampa o
o odre é novo, ele está elástico, o que acontece? Não vai ter problema nenhum, ele pode dilatar, o vinho fica ali sem problema nenhum. Agora, se você põe um vinho novo num odre que já está seco, que já está estabilizado no seu processo de maturação, o que vai acontecer? Produz-se o gás, está tapado, vai romper, vai quebrar. Então você põe vinho velho, que é vinho maturado, em odre maturado, e você põe vinho novo em odre novo. Por quê? Porque eles fermentam juntos, né? E aqui Jesus fala isso, olha, se você pôr o vinho novo no odre velho, romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. A explicação e a compreensão dessa analogia está fácil, é tranquila, mas a gente tem que entender o que se implica nisso que Jesus está falando. E eu já disse para vocês, aquele velho caminho não funciona mais. Esse tipo de religiosidade produzida por tradições humanas, por leis cerimoniais que apenas apontavam para uma realidade de distanciamento com Deus, não funciona mais porque a aproximação com o Pai é feita por meio de Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós não podemos mais jejuar para a expiação do pecado, porque o nosso pecado é expiado quando nós cremos em Cristo. E eu digo para vocês, não é o velho caminho, irmãos, é o novo e vivo caminho. Hebreus 10, verso 19 e 22, o novo e vivo caminho vem por meio de Cristo. Ele é o nosso, abriu-se o novo e vivo caminho através da sua carne, que foi partida, o véu foi rasgado. E nós temos caminho, acesso direto a Deus. E ele nos trouxe uma série de coisas novas, um novo mandamento vos dou. João 13, verso 34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É um novo e vivo caminho, um novo mandamento, a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança é no sangue de Cristo, não é naqueles rituais, não é simplesmente naquela lei mosaica do Antigo Testamento. Aquilo era um prenúncio da nossa necessidade de um mediador, de um fiador de aliança. É o novo e vivo caminho, é o novo mandamento, é a nova aliança, é o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em Cristo e nos é anunciado o novo nascimento, porque aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo que se fez novo. Então não vem trazer coisa velha, coisa humana para o relacionamento com Deus, porque eu tenho tudo renovado em Cristo e eu sou nova criatura em Cristo e eu não preciso de coisas velhas, porque tenho um vivo novo caminho para mim estar diante de Deus. Essa religiosidade judaica é pequena demais para o tamanho da glória de Cristo. Jesus não cabe nisso. Então isso tudo fica para trás. Quem tem Jesus não precisa seguir esses jejuns para purificação, esses rituais que não levam a nada, só é um dispêndio de esforço que não nos aproxima de Deus, mas com fé em Cristo nós temos total acesso, como o escritor de Hebreus diz, entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Então, não se coloca uma fechadura velha numa porta nova, não se coloca um remendo novo num pano velho, não se coloca um vinho novo em odres velhos, não se coloque a sua relação com Deus em tradições humanas, em invenções humanas, em coisas do passado, coloque a sua relação em Deus, a sua confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo. Essa que é a questão. Jesus é suficiente e com Ele todas essas coisas ficam para trás, essas coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E nós temos que parar com os nossos remendos, remendar coisa nova em vida velha. Não, vida nova em Jesus. Não é remendar coisa nova em vida velha. Isso é muito comum, porque as pessoas começam a seguir Jesus, mas é um monte de remendo, acerta aqui, uma coisa nova aqui, outra coisa nova ali, mas continua com práticas velhas. Não, vida nova em Cristo. Uma renovação verdadeira, um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher. E essa mensagem para o dia da mulher presbiteriana, né? Uma nova mulher em Cristo, um novo homem em Cristo. Não ficar remendando coisas velhas e inventando. Deus não usa odres rachados. Que sejamos odres novos, cheios de vinho novo. Amém.